a demência frontotemporal que atingiu o ator Bruce Willis? Meu nome é Daniel Martins de Barros, sou psiquiatra, sempre aqui dialogando com a sociedade e abrindo hoje esse canal do diálogo falando sobre a demência frontotemporal que foi identificada no ator Bruce Willis. Vou explicar o que é a demência frontotemporal, quais são os sintomas, como ela que se desenvolve, qual é o tratamento. Vamos falar desses 3, 4 tópicos aqui, assim que você se inscrever aqui no canal, já clicar no sininho para receber alertas quando tiver vídeo novo e deixar o seu like. Seu like, você sabe, aqui embaixo é importante para a gente saber que o tema é relevante para você. Bom, o ator Bruce Willis, ele há algum tempo foi dada a notícia, né, que ele não ia mais trabalhar porque ele estava com afasia, estava com dificuldade de se expressar verbalmente, com uma dificuldade específica na linguagem. Um pouco tempo depois, né, alguns meses depois, a família veio a público dizendo que ele estava com demência frontotemporal. Tinha sido diagnosticado demência frontotemporal e, mais recentemente, as notícias voltaram a aparecer dizendo que ele está pior, que ele não está evoluindo bem, que a família está 24 horas por dia junto dele, tem sempre algum cuidador específico, mas as filhas estão se revezando no cuidado, e uma das filhas falou, ele não está evoluindo muito bem, a coisa não está tão bem assim. De fato, a demência frontotemporal, ela tem essa característica progressiva como quase todas as demências. Tem uma ou outra demência que tem uma causa reversível, mas as principais formas de demência, elas são progressivas. A principal forma de demência, a mais comum, é a demência de Alzheimer. A gente tem vídeo no canal falando sobre ela, mas a demência frontotemporal não é também diferente, ela também tem essa característica progressiva. Ela acontece mais cedo, né? A partir da 6ª década de vida é que os casos já começam a aparecer. E os sintomas que ela traz podem interferir com a vida da pessoa justamente porque ela ainda está trabalhando, ela ainda está mais ativa, ela não é aquela demência que acontece quando a pessoa está bem mais idosa, já aposentada, com menos interação, normalmente não, né? A pessoa está lá com seus 60, 65 anos, ainda está numa vida ativa e começa a apresentar sintomas que atrapalham e podem trazer problemas reais para o dia a dia da pessoa. Por quê? Porque existem duas grandes variantes, dois grandes tipos da demência frontotemporal, ou transtorno neurocognitivo frontotemporal, degeneração frontotemporal. Quais são os grandes grupos? A variante comportamental e a variante linguística. A variante comportamental, o comportamento da pessoa vai mudando assim de forma mais marcante. A pessoa pode se tornar apática, a pessoa pode se tornar indiferente, uma falta de iniciativa, às vezes com perda de empatia pelo outro, fica meio antissocial, assim, sabe? Meio indiferente pelo outro, menos capacidade de ser simpática ou empática com as outras pessoas. Às vezes começa a ter comportamentos repetitivos, meio estereotipados. Caracteristicamente, a demência frontotemporal tem uma desinibição comportamental, a pessoa perde ali os seus freios morais, seus freios comportamentais, começa a fazer coisas que antes não fazia, e também pode mudar os seus hábitos alimentares, a pessoa fica com uma hiperoralidade, né? Põe tudo na boca, fica mais comilona, isso pode também acontecer. Sempre acompanhado de uma perda ou diminuição da cognição social, a sua forma de raciocinar sobre os seus relacionamentos, a capacidade de estabelecer as conexões vai sendo prejudicada, né? Uma perda justamente nesse raciocínio social da pessoa. Isso é a variante comportamental. Na variante linguística, o comportamento não é o mais marcante. A mudança principal é a linguagem. Então a pessoa pode ter uma perda da gramática, ela vai ficando difícil para ela encontrar as palavras, ela pode ter uma dificuldade de compreensão, ela pode ter uma dificuldade de nomeação, ela vai ficando com o vocabulário empobrecido, com a gramática errada, com a compreensão prejudicada, que talvez tenha sido a variante do Bruce Willis, né, que começou com uma afasia, justamente esse diagnóstico que mostrava a dificuldade de se expressar e de compreender a linguagem. A pessoa pode ter alterações comportamentais, mas o mais marcante, o mais proeminente, são as alterações de linguagem. Uma coisa que é difícil nessa demência é que a capacidade de insight, de a pessoa cair a ficha para ela que ela não está normal, ela é prejudicada. Então muitas vezes o diagnóstico demora. Alguns sintomas vão acontecendo durante alguns anos e só depois de alguns anos de sintomas é que a pessoa cai a ficha que ela está com um diagnóstico, que ela está com um problema e aí busca tratamento. Tanto que a sobrevida média depois do início dos sintomas vai de 6 a 11 anos mais ou menos,
depois que a pessoa começa a ter os sintomas, e mais ou menos de 3 a 4 anos depois que se estabelece o diagnóstico. Então você vê que demora aí 3, 4 anos para fazer o diagnóstico e mudando a sobrevida, né? Sobrevida depois que tem os sintomas, olhando para trás. Puxa, olhando para trás, a pessoa começou a ter sintomas já lá, sabe Deus quando, né? Então, só que o diagnóstico vem um tempo depois. O tratamento, ele é principalmente sintomático. Não existe uma terapia modificadora de doença, não tem cura, não tem uma reversão de sintomas quando se trata de uma demência frontotemporal. Então você vai dando remédios para diminuir aqueles sintomas que estão atrapalhando mais. Sobretudo quando a pessoa fica agitada, quando ela fica muito desinibida, né? Quando ela começa a fazer coisas, tem comportamentos que chamam a atenção, você consegue diminuir um pouco essa impulsividade e consegue melhorar também a apatia, a indiferença. O uso de antidepressivos é muito comum para melhorar um pouco aquela sensação de falta de energia, de falta de iniciativa que também acontece nessas pessoas. Então o tratamento vai ser sempre sintomático, não existe muitas evidências de tratamentos que retardem as perdas cognitivas, como acontece no Alzheimer, né? Tem vários tratamentos que tendem a diminuir a perda cognitiva, porque a perda cognitiva na demência frontotemporal é menos importante. A memória costuma ser preservada, o raciocínio costuma ser preservado, normalmente é mais essa parte do comportamento ou da linguagem que fica alterada, então remédios que atuam sobre a cognição não fazem tanta diferença assim. Por isso que o Bruce Willis tem, né, a família tem mostrado, aí tem dado declarações de que o quadro infelizmente está evoluindo mesmo, o que é esperado, infelizmente, né, na demência frontotemporal, ela é progressiva, você vai tentando melhorar a qualidade de vida da pessoa, isso é muito importante, a qualidade de vida do cuidador. Então, muitas vezes a terapia ocupacional, a terapia de família ajuda a família a lidar com aquela situação, o paciente a diminuir os seus danos, mas mais assim, investindo na qualidade de vida, né, um tratamento para que a pessoa consiga ficar bem, que parece que é o que tem acontecido, que bom, né, com o Bruce Willis, assim, que bom que ele está sendo amado, está sendo cuidado, as filhas estão sempre por perto, tem cuidadores o tempo todo com ele, para dar qualidade de vida, que é importante também, nem em qualquer fase da vida, seja a doença que for, ou mesmo sem doença, o que a gente quer é ser cuidado, a gente estar conectado, é ter qualidade de vida. Você já acompanhou algum caso assim? Você já teve a experiência de ver uma pessoa evoluindo assim, conseguiu ajudar? Coloca aqui nos comentários, conta a sua história e sabe que contar a sua história, trocar essa ideia é sempre legal pra gente enriquecer o nosso diálogo. E não se esquece de já se inscrever no canal, se você não é inscrito, clicar nos alertas e deixar o seu like. Se você acha que são vídeos importantes, deixa o seu like, porque essas dicas podem alcançar mais gente. Dá aquela maratonada no canal, tem outros vídeos sobre outras formas de demência e também formas de prevenir a demência, que são bem importantes para a gente conhecer.